bem-vindos ao Post a Post. Eu sou a Estela Freitas, ali ao meu lado, Guilherme Latorre. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Acabei de almoçar. Nosso convidado de hoje é Felipe Virgílio, nosso chefe de redação aqui na Rede TV. Bem-vindo mais uma vez. Olá, boa tarde a todos. Só veio pra gente puxar o saco mais um pouco. E a gente conta com a sua participação aqui, então envie perguntas, comentários que a gente lê aqui ao vivo para vocês. A gente vai começar hoje com uma notícia triste. Muita gente ainda nem sabe, na realidade, né? A gente tem um medidor aqui pelas redes sociais para falar sobre o que as pessoas estão comentando mais, e é um assunto que ainda está vindo à tona, que é o seguinte: a atriz Beatriz Segal morreu hoje, aos 92 anos, ela estava internada no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e o hospital confirmou a morte dela hoje, né? A assessoria do hospital divulgou isso. A causa ainda não foi divulgada, a gente tem informações de que ela estava internada há um tempo atrás já, ela tinha recebido uma alta em agosto, na época foi falado em problemas respiratórios, mas agora ela estava internada novamente e a família não queria dizer muito sobre o estado de saúde dela, né? Não queria que divulgasse o boletim médico. Agora, fica aí a tristeza, né? Uma atriz maravilhosa, marcante, com uma personagem que todo mundo fala ainda hoje, Odete Roitman, isso lá de 1988, né? Inclusive esse ano está sendo reprisada a novela Vale Tudo, em que ela interpretou Odete Roitman e na época ela foi essa era uma época há 30 anos, né, em que as novelas tinham 50% da audiência, 60% da audiência. E ela conseguiu transformar em uma personagem toda a raiva e ódio que a população tinha das classes mais altas, da classe política, e ela se tornou a vilã, a pessoalização da vilã. E a interpretação dela, até hoje, que essa novela está sendo reprisada, quando você assiste, você vê a classe, a finesse em que ela faz a vilã nos detalhes, né? Como ela conseguiu nessa personagem, em detalhes, passar tudo que ela queria passar como uma vilã. E o que aconteceu nessa novela que ficou marcante foi que mais ou menos uns 60% da novela ela é assassinada. E como na novela ela era muito odiada por todo mundo, né? Até os familiares dela, ela criava rusgas, criou-se o lema: quem matou Odete Roitman? Exato. Então, na suspeito, época, né? havia apostas, as pessoas apostavam, a mídia toda girava em descobrir quem era o assassino da Odete Roitman, né? E isso só foi revelado no último capítulo, era um tempo que ainda não tinha internet, não tinha nada, então só foi realmente revelado no último capítulo. E vocês sabem quem matou Odete Roitman? Foi a Leila, a atriz, a personagem que era interpretada pela Cássia Kiss na época. Temos um noveleiro aqui. Temos um noveleiro. A gente colocou aí na tela. Ó, a gente tem bastante comentário já. Ó. Ana Maria Machado fala morte de uma atriz, Ariadne lamenta muito, quem mais? Cássia fala que é uma tristeza, Vilma Lopes fala que é uma grande perda para a televisão, que ela sente muito. Ana Cláudia deseja que ela descanse em paz, o Antônio, que triste. É muita gente aqui lamentando, porque ela é uma atriz realmente muito importante, O né? Wesley Leal tá pedindo para colocar uma foto dela. Põe aí de novo. Põe a tela, dá para pôr a tela ela aí. Aí, ó. Isso daí é o que já está repercutindo, que as pessoas estão falando a respeito. Só vou explicar o que significa essa tela. Ali você consegue ver ali o total de interações que o nome Beatriz Segal está gerando no Facebook nesse momento, tá? Ali você vê os principais posts nesse momento. O primeiro a noticiar a morte foi o G1, há 33 minutos, né? Depois teve o Luiz Basti, que postou também, depois foi o UOL. Na terceira coluna está o Instagram. Ali você pode ver no Instagram, a gente abriu a tela faz mais ou menos uns 10 minutos, ninguém tinha postado ainda. Olha agora, já gerou 6 mil interações. E o Guilherme vai mexer ali, vocês vão poder ver que os posts, né? Quais foram os posts? Olha ali, ó. O post ali que está no momento gerando mais interação. É o do site Roberta Jungmann. É esse aí que está. Em sequência, Rádio Band News FM. Isso. Opa. Esse é o post da Band News FM em destaque, né, já com muita gente lamentando, muitos comentários. A gente ainda não tem informações sobre a causa da morte dela, ainda não foram divulgadas. A gente vai continuar acompanhando aqui, então ao longo da nossa programação a gente vai trazendo os detalhes sobre a morte da Beatriz Segal.
E vale relembrar um pouco mais, né? A personagem mais forte foi Odete Roitman. Foi Odete Roitman, mas aqui, ó, eu tô vendo aqui o histórico dela, ela morreu com 92 anos, né? E ela era uma atriz também do cinema brasileiro, do teatro. Ela teve também uma personagem marcante na novela de Corpo em Alma, que foi a novela em que a Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, foi assassinada durante a novela. E ela teve um momento marcante nessa novela quando ela homenageou a Daniela Pérez. E ela estava afastada das novelas da Rede Globo desde 2009. Depois ela fez uma novela na Record. Ela chegou a fazer uma em 2012. Depois ela voltou para uma série em 2011, na verdade, mas não era uma novela. E desde então ela estava se dedicando ao teatro. É uma atriz que, para quem tem um pouquinho mais de idade, marca realmente quando as novelas tinham 50%, 60%, 70% de audiência. Era uma atriz que marcou bastante aí. São aquelas atrizes, aqueles atores da Globo, da Globo não, de toda a TV brasileira, de um tempo atrás, que você reconhece pela voz, né? Você reconhece pela voz, pela postura. São pessoas, são personificadas, elas têm uma aura ao redor delas de importância, né? E não é à toa da importância que agora os principais sites noticiosos deixaram de dar notícias de economia, de política, para dar como manchete a morte dela. É claro. Mas isso, é uma muito pena. Como Leandra Peçanha lamenta, que pena. Sandra Lopes, que Deus conforte o coração dos familiares. Lana Neto lembra que é uma grande atriz. A mesma coisa Gisélia Santana, que sente muito. Zenita Francisca também falar que era uma ótima atriz. Pela quantidade, né, de comentários, a gente vê a importância também dela. Vão começar a se pronunciar. E a gente tem muita gente que marca, que comenta com quem matou Odete Roitman, né? Afinal, quem matou foi uma pneumonia, aparentemente, mas ainda não tem uma causa definida. Diz que ela tinha pneumonia e também 92 anos, né? Então a saúde já estava mais debilitada. Fica um pouco mais frágil e aí qualquer probleminha a mais, enfim, fica mais difícil, né? Vamos dar uma olhada aqui nas últimas publicações a respeito dela no Facebook, ó. Como eu te disse, a primeira foi o G1, que deu a notícia, né, da morte, em sequência a Luiz Bate comentando, que é a segunda também mais compartilhada, com mais interações no Facebook, né? Depois o nosso parceiro aqui, o portal UOL. Mas você vê que todo mundo relembra. Jornal S, UOL Vale TV. Tudo como Odete Roitman. Era uma atriz muito importante, muito grande para o teatro e para a televisão, mas conhecida particularmente por esse personagem. TV Foco, Veja, por enquanto são mais sites noticiosos que estão repercutindo mais essa notícia. Você que está assistindo a gente, era fã, conta um pouquinho pra gente aí, acompanhava as novelas. Eu tinha 2 anos quando essa novela foi ao ar. E apesar de ter a reprise eu não era agora, nascido ainda, eu não era nascido. Então... eu não lembro então ainda. Eu, sinceramente, não acompanhei essa novela, porque não assisti reprise. Eu lembro de alguma reprise dela no Vale a Pena Ver de Novo, que eu nem sei se existe mais. Acho que existe, né? Existe. À tarde. Existe ainda. Mas hoje certamente vai ser pauta durante todo o dia a morte dessa atriz incrível. Mas não é, infelizmente, só disso que a gente tem que falar, né? Tivemos outra perda essa semana. Tivemos outra perda de uma grande personalidade da história brasileira, né? Uma coisa mais edificada, mais própria, que foi a perda do Museu Nacional, uma perda absolutamente irreparável no Brasil, uma perda irreparável para o mundo. Foi comparada pelas Nações Unidas como a destruição da cidade de Palmira, na Síria, pelo Estado Islâmico. Então, era um dos maiores acervos da América Latina, a maior coleção de múmias da América Latina, uma coleção irreparável de itens do Império Brasileiro. Aí a gente vê algumas imagens de como ele era, né? De como era o Museu Nacional no Rio de Janeiro, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, apesar de abandonado há muito tempo pelo poder público. Você consegue ver mesmo nos vídeos promocionais problemas na fiação, coisas mal pintadas, mal organizadas, e infelizmente essas imagens que a gente mostrou agora acabaram se tornando essas outras que a gente já vai passar já na noite de domingo. Começou por volta das 7h30 da noite. Eu acho que foi uma imagem que nenhum brasileiro conseguiu dormir sem esquecer no domingo. A sensação ao ver essas imagens é de um soco no estômago. Foi a sensação que eu tive. Eu não conhecia. Eu adoro visitar museus, principalmente de história natural como esse.
E para mim foi um soco no estômago, porque é aquele tipo de lugar que você fala, um dia eu vou conhecer, um dia eu vou conhecer, um dia eu vou levar meu filho. E a gente nunca acha que... Você não imagina que vai acontecer isso e você vai perder tantos itens que contam a nossa história, sem contar que é um local histórico. Foi lá que foi assinada a Carta da Independência pela atriz Leopoldina. É um local que essa perda a gente ainda não consegue medir, a gente ainda não percebeu ainda o que isso vai trazer. Não adianta agora os órgãos públicos, o governo dizer que vai dar 10 milhões, mas vai dar 10 milhões para quê? O que estava lá já era. Você vai dar 10 milhões para quê? Para reestruturar, vai aceitar doações de outros itens. Os itens que estavam lá morreram. E não eram itens só do nosso país, eram itens do mundo inteiro. Acho que a primeira coleção egípcia da América Latina. Era maior, a maior. 3 múmias. Outros itens muito interessantes de lá, que são perdas irreparáveis, são as gravações de tribos indígenas, gravações de áudio de tribos indígenas da década de 1930, 1940, tribos que nem existem mais, ou seja, são coisas que acabou, você não vai ter mais como estudar mais, você não vai mais recuperar. Mas assim, o que a gente espera é que agora, de fato, as pessoas acordem para a importância da cultura no país, o governo principalmente passe a ter um olhar diferente, porque assim, outros casos já foram vistos. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo recente, que é do Museu da Língua Portuguesa, e depois disso a gente ficou com essa esperança, né? Será que as coisas vão mudar? E a gente vê que não muda, porque também antes dele, alguns anos atrás, nos últimos 10 anos, foram várias instituições que pegaram fogo, enfim, e a situação não muda. Eu visitei o museu, acho que em 2015. Minha mulher está comentando aqui que a gente foi junto, em 2015, já estava um absoluto caos. Aquilo já não... Era horroroso, você entrava no museu, você via coisas tão interessantes lá dentro, as múmias interessantíssimas, os esqueletos de dinossauro interessantíssimos, mas você já olhava, assim, as portas mal pintadas, problemas de conservação seríssimos, fiações completamente largadas, gambiarras em todos os espaços. Você conheceu, para dizer, já prestava um serviço o museu? Quem visitava lá era um passeio? Era um passeio, mas, sem dúvida nenhuma. Tinha todas as necessidades que um turista precisava? Tinha. Não dá para dizer que não tinha um guia, tinha um mapa, olha, a chegada era fácil, então, como assim, era? A Quinta da Boa Vista é meio localizado, mas é um lugar também que tem muito tráfico de drogas, tem muito mendigo, tem prostituição, inclusive dentro do parque. Então isso eu vi muito na região do parque da Quinta da Boa Vista e claro, te deixa numa sensação um pouco mais de segurança. Claro que quando eu fui também, o Rio de Janeiro ainda não tinha degringolado como degringolou nos últimos anos. Né? Então 2015 ainda estava um pouco mais tranquilo, era a época pós... Tinha sido a Copa, Tinha sido a Copa, então ainda não estava completamente abandonado. Então você tinha muito o que ver. Estruturalmente ele era muito bonito, o prédio era magnífico, você sentia o peso da história quando você entrava lá dentro, você percebia que havia um cuidado dos funcionários em tentar dar o máximo conforto e o máximo de destaque para as obras. Então os esqueletos eram muito bem montados, estavam muito limpos, a mesma coisa a parte das múmias, a parte da parte que tinha os animais empalhados, né, em taxidermia, era tudo muito bonito, né? Claro que não se compara quando a gente fala com museus mais importantes, como por exemplo o Museu de História Natural em Nova York. Mais importantes, me desculpe, não foi a palavra correta, mas assim, museus maiores e mais famosos até. Então, que tem mais investimento, tem mais dinheiro, tem mais recursos e podem criar uma exposição muito mais interativa. No caso desse museu, era tudo muito simples, mas era tudo muito bem cuidado, tudo muito bem. Era justo, era honesto, valia a visita. Na verdade, se você ia ao Rio de Janeiro e não ia na Quinta Boa Vista, não ia ver o Museu Nacional, você estava perdendo uma grande parte da cidade, né? Porque o Rio de Janeiro não é só praia, o Rio de Janeiro não é só o Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro tem muito mais coisa do que isso, foi capital do Império, foi para onde Dom João VI veio, justamente para esse prédio. Então, mas dava para perceber já que ele não estava recebendo os repasses? Dava para perceber. Eles tinham... Eu vi muitas goteiras, eu vi muita fiação por fora das paredes, então você vê que não tinha um trabalho do sistema elétrico muito bem feito. A gente viu muita gambiarra. Assim. Você via as coisas eram feitas do jeito que dava Sabe a sensação que se dá quando você mora num prédio muito antigo e o seu Zé, o zelador, vai lá e arruma
do jeitinho que dá? Ele dá um jeitinho para o chuveiro ligar? Então, era daquele jeito. Todo o prédio ficava nessa circunstância. É até impressionante que ele não tinha pego fogo antes. Né? Os funcionários mesmo já falavam que podia tinha pegar uma fogo. previsão. Você tem, quer ver, eu não vou lembrar de pesquisa aqui para saber a data exata. Dentro deste museu houve uma chuva muito forte, um alagamento numa das alas que inundou todas as múmias. Né? Então, as múmias que o Dom Pedro II trouxe de presente do Egito, quando ele viajou para lá, elas foram praticamente perdidas. Elas tiveram que passar por um trabalho de recondicionamento, um trabalho de recuperação longuíssimo, né? Pelo carinho que tinham os funcionários para cuidar dessas coisas, obviamente. Mas assim, você imagina, um museu com essa importância já tinha passado por um alagamento. Você via pedaços de telha caídos, pedaços da fachada caídos, você via, estruturas danificadas dentro do prédio, fiação solta, fiação espalhada. Ele só ter pegado fogo esse domingo foi um milagre. Então, ele deveria já ter sido interditado ao menos partes do museu para essa restauração, né? A gente vê aqui em São Paulo, tem o Museu do Ipiranga, ele está fechado para uma restauração. Já faz um tempo. Já faz um bom tempo. Desde 2002. As obras... 2012. 2012. As obras elas foram preservadas, a previsão de reabertura é só para 2022. Tinha uma tentativa antes, né, com o centenário, que ele reabrisse, mas, enfim, fica para 2022 a expectativa, né? Vamos ver, porque a situação lá ainda está, eles estão trabalhando, eu estive lá, eu fiz uma reportagem lá dentro e eu vi as rachaduras no teto, eu vi as obras sendo embaladas e a situação bem precária lá, fora que o jardim que fica na frente, que é lindo, também tudo abandonado, né? Nossa, o jardim era tão lindo, eu conheci lá. Mas tem dois pontos. pontos. Ponte seca. E sobre o Museu Nacional e sobre essa cobertura toda, existem dois pontos. Se o ministro da Cultura acertou em algum momento, em alguma coisa que ele falou, foram sobre as viúvas. Agora o Museu Nacional tem muita viúva. Né? Tem muita gente lamentando a morte, só que quando o museu estava presente, essas pessoas não estavam lá. É que nem o número de visitação que todo mundo está falando. No ano passado, o número foi muito maior de visitas ao Louvre. De brasileiros ao Louvre do que no próprio museu. Mas existem dois lados nessa mesma história. No ano de 2016, por exemplo, porque eu não encontrei o número de 2017, 29 milhões de brasileiros visitaram museus no país. Não é um número pequeno. Né? A gente está falando de um país de 200 milhões de habitantes, é mais do que 10% da população, sabendo especialmente que a maior parte da população não vive em lugares que têm grandes museus. Então você tem aí uma... A maioria da população não tem nem o conhecimento do que é um museu, não tem dinheiro para pagar uma entrada em um museu. Então você tem aí, né, assim, a gente não pode falar que é pequena a visitação dos museus do país. Mas a gente pode dizer sim que é pequeno o interesse das pessoas pelo museu no país nesse sentido. Porque, olha, você entrar num museu como esse, você não sai de lá chocado pela situação de penúria que ele estava, é completamente absurdo. Né? Você não sai de lá e fala assim, que absurdo, como é que a gente permite que um patrimônio nosso, o lugar onde já esteve Dom João VI, onde morou Dom Pedro I, onde nasceram Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Então, assim, a gente não está falando de qualquer lugar, né? É um lugar que ele é absolutamente central na história do Brasil. E aí, ainda mais quando a gente sabe que o orçamento da UFRJ, que diz que não tem dinheiro, subiu de 2013 para 2017 de 2,38 bilhões para 3,18 bilhões. Mas cresceu ainda mais do que isso a proporção dos gastos com o pessoal. Foi de 1,9 bilhões em 2013 para 2,7 bilhões. É muito acima da inflação do período. Enquanto isso, os investimentos em estrutura do museu caíram de 68 milhões em 2013 para 9 milhões em 2017. Então a gente está falando de uma situação de total abandono, ainda mais quando a gente descobre que o grande projeto da UFRJ era a construção de uma rádio FM, que eles queriam 1,4 milhões de reais em emendas parlamentares. É completamente surreal. Você tem um museu desse porte, dessa estrutura e dessa importância caindo aos pedaços, e a grande preocupação do pessoal, da cúpula da UFRJ, é construir uma rádio. Desculpa, a última coisa que as pessoas querem é ouvir uma rádio da UFRJ. Quanto mais pagar por ela. Né? Esse 1,4 milhões era dinheiro suficiente para ter reformado e resolvido esses problemas emergenciais e estruturais do Museu Nacional. Então, a impressão que dá é que vai empurrando, né? Vamos porque, agora... na realidade, existia um projeto de restauração do museu
Eles tinham uma aprovação aí prévia do BNDES, via Lei Rouanet, mas a verba, enfim, não foi liberada. Era uma verba prevista para ser liberada agora em outubro, mas no período eleitoral a gente sabe. Né? Mas você olha aquela imagem que no domingo foi chocante, do Maracanã ao fundo e o museu pegando fogo ali. E aí você pensa que em 2016 e na Copa de 2014, se eu não me engano, foram investidos no Maracanã 2 bilhões de Algo reais. em torno disso. 2 bilhões de reais ali, no Maracanã. E não dedicaram 5 milhões ali. Uma obra que, beleza, aconteceu, passou. Nem vamos pensar nos outros estádios que foram construídos pelo Brasil. Mas se você ainda quiser dar uma desculpa pro Maracanã, ainda vai. Mas agora para Mané Garrincha lá em Brasília, Arena das Dunas. Gente, são estádios totalmente inúteis. O de Cuiabá, que eu até esqueci o nome, que está abandonado. Ou seja, gastaram bilhões com isso. E ninguém para chegar e falar, gente, antes de gastar bilhão, vamos ver algum prédio público que seja de interesse aí, a gente precisa dar um tapa. Dar um tapa. Sabe? Porque lá era um negócio que talvez, se mandasse um engenheiro elétrico lá para o cara passar então, mas mês o diretor, lá... ele disse que a parte elétrica ainda estava ok, mas a questão... A parte elétrica não estava ok, do era uma combate ao gambiarra. incêndio, né, ainda não se sabe se tinha um certificado de segurança para estar funcionando ou não. Num prédio de madeira, do Corpo de Bombeiros. que tinha grandes estruturas de madeira. Claro. Num prédio que tinha coisas lá com formol, com álcool, que são grandes combustíveis. Sim. É impossível, é piada você não ter lá uma revisão diária ou semanal do que está acontecendo com a parte elétrica. E a questão é quem é que vai ser responsabilizado, né? Porque no fim, as únicas pessoas que foram punidas por isso, além da totalidade da ciência brasileira, da totalidade da população brasileira que está sendo punida por isso, fica esse silêncio. Né? O diretor da UFRJ acusa o ministro da Cultura, o ministro da Cultura acusa o diretor da UFRJ, sabe o que é pior, o prefeito cara? aparece, o governador aparece. Sabe o que é pior? Essa discussão sobre o culpado já entrou no âmbito de tudo que entra aqui no Brasil, já se tornou uma discussão partidária. Claro. Então já estão vendo os diretores da UFRJ a qual partido eles pertencem. Eu já ouvi, cara, eu não estou brincando, uma teoria na internet. Se eu não me engano, a diretoria da UFRJ é maioria do PSOL, se eu não me engano. Que o fundador do PSOL, eu não estou brincando, ele tem um histórico de botar fogo. Vocês viram essa teoria? Que teria O fundador do PSOL, ele veio da Itália para o Brasil, ele morava na Europa e veio para o Brasil e ele saiu da Europa. Olha a que ponto nós estamos chegando. Mas agora a gente, isso que me deixa mais, em vez de pegar os números, pegar os dados, a gente entra numa discussão. Ah, não, ele é. Assim, mas o pessoal em si, sem, como chama, tentando fugir um pouco, merece sim ser acusado pelo incêndio por um motivo muito simples, pelo uso político que eles fizeram imediatamente. O Guilherme Boulos, candidato do PSOL, apareceu imediatamente depois do incêndio. Ah, porque o Temer, não sei o que lá. Gente, o museu pegou fogo. Vamos ver quem é o responsável primeiro? Vamos lamentar a queda do museu antes de você tentar usar isso politicamente para se eleger? Porque é vergonhoso, sabendo que a direção que largou o museu é toda ligada ao teu partido. Né? Então... esse é o clima que fica, que assim, são as pessoas responsáveis, né, ou ligadas aos responsáveis, ou amigas dos responsáveis, tentando jogar a culpa para os outros para ganhar politicamente. Esse museu, ele não é espaço para você ganhar voto. Ele não é espaço para você fazer campanha política, para virar palanque político. Eu vou ler alguns comentários aqui, muita gente lamentando tanto a morte da Beatriz Segal, quanto... o museu, né, um incêndio no museu. Carlos Oliveira falando lamentável, descaso com a história do Brasil. Ele fala ainda aqui, depois da porta arrombada não adianta pôr tranca, né, é o que a gente estava falando aqui. Ivone Souza sobre a atriz, que triste, descansa em paz. Cleonice Rocha diz que é uma pena. Vander Oliveira, bons tempos das boas atrizes, né? Quem mais? Tem mais comentários aqui, tem gente mandando saludos, não sei de onde que é. Nossos fãs internacionais. Tem. O Matheus dizendo que foi Bolsonaro o culpado. Aí, Tadinho. que a gente fala aí de misturar a política.
Aqui o Charles falando, a população também tem sua parcela de culpa. Claro que tem, né? Claro que tem, porque não ia. Esqueceram lá do museu. E sabe o que eu fico impressionado? Eu convido vocês a irem encontrar alguém que esteja saindo do MASP ou de qualquer outro museu grande aqui de São Paulo, do Brasil. Você vai ver a cara, todo mundo sai maravilhado, cara. Você visitar um museu, por mais que você não goste, por mais que você não conheça, é uma sensação tão boa. E são bonitos, como você falou, eles têm estrutura, é óbvio, estão abandonados, claro. Muitos estão abandonados. Mas também é hora de cobrar, tá tudo em ordem, tem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, que foi questionado, inclusive, do MASP aqui em São Paulo. O MASP já se pronunciou, disse que está tudo em ordem, mas o registro no site lá não estava. Mas o importante, assim, também é lembrar o que a gente pode fazer pelos nossos museus. Porque senão fica só isso. Eu nunca gosto desses momentos que sempre falam, mas o governo não incentiva, mas não sei o que, não incentiva. Porque você só transfere a responsabilidade. Então assim, o governo não me incentivou a ir ao museu, eu não fui. A culpa não é minha. Não! A culpa é tua. Querer cultura é uma obrigação, ela não é, não é uma opção. Você tem que prestigiar, você tem que ajudar, você tem que apoiar. Você pega os grandes museus americanos, eles são fundados em sociedades privadas, como os museus do Smithsonian, que são dos Mormons, o próprio Metropolitan, o próprio Museu de História Natural em Nova York, que eles têm um apoio da iniciativa privada e o apoio direto da população, que doa coisas, que participa, que frequenta. O Museu de História Natural, por exemplo, alguns dias você paga o quanto quer e você não vê ninguém entrando nesse museu achando que você vai dar um centavinho lá, coisas. As pessoas querem pagar para ir porque elas sabem a importância que é aquilo. Tem muito museu ao redor do mundo, inclusive, que você consegue entrar de graça, que tem aquelas 2 horas, né, antes de fechar o museu, e você tem a oportunidade de entrar de graça. Vamos ver os números dessa... Na Inglaterra, todos os museus são gratuitos? Você pode entrar eu acho que sim. Mas falam que o Museu Brasileiro é caro também. Aqui em Quinta da Boa Vista custava R$8 para entrar. Idoso pagava meia, criança não pagava. Então, assim, não dá para você falar que esse museu era caro. Era um museu barato, era totalmente possível você ir. Né? E tinha dias da semana, se eu não me engano, terça-feira, que era de graça. Né? A gente vê a importância pelos números, 2.926.440, 50, 60, você vê? Não para. Aumenta sem parar, né? Isso só no Facebook, né? Os portais de notícias chamam bastante atenção. Você encontra aqui, né, o G1, o Globo, a BBC News, o Extra, o UOL, nos primeiros 5, em sequência a caneta desesquerdizadora, e lá no fim, aqui embaixo, João Amoedo, as publicações. O cara é um fenômeno no Facebook, então acaba trazendo bastante coisa. No Instagram, já a gente vê, é um pouco diferente aqui do Facebook, que é mais notícia, que a gente já vê mais personalidades. O post que mais rendeu foi da Marina Rui Barbosa. A gente tem aqui somados 454.555.651. É tanto número que confunde. Olha lá, 15% Maria Rui Barbosa, seguida por Neymar Júnior e Bruna Marquezine. O único que empata aqui nos dois é a Mídia Ninja, que no Facebook dá 3% e no YouTube 4%. Nos tweets também as interações, 1.218.034. Isso a gente está falando do quê? Dos últimos 7 dias. Últimos 7 dias. Muda o tempo todo. Né? Aqui também são mais pessoas do que órgãos oficiais, né? A notícia que mais repercutiu é essa daqui, de 3 dias atrás, que leva uma foto da Marielle Franco, em seguida o portal G1, que dá a notícia, né? Mesma coisa. Essa daí, no caso, dizendo fotos. Que o incêndio foi criminoso e que a culpa é de Michel Temer, né? Tentar procurar o culpado nesse sentido, assim, especialmente no atual governo, é muito errado, porque a gente vem vendo do abandono nos últimos governos todos. A frase do Darcy Ribeiro desse post é muito legal. O descaso com a educação, a ciência e a tecnologia no Brasil não é uma crise, é um projeto. É um projeto. Né? Você vê aqui... El País, uma notícia deles, o Palácio da Alvorada, fechado, consome 500 mil por mês, mais do que o destinado ao museu nesse ano. A gente criou uma cultura palaciana no Brasil, como se a gente ainda tivesse rei, enquanto o nosso palácio pega fogo. Só um detalhe, 500 mil por mês. Sim, por mês. Durante o ano todo, o museu está batendo acho que 120 mil, 200 mil. Então A verba correta seria 520 mil, né? Por ano. Por ano.
A verba correta seria muito mais do que isso. Correta seria muito né? mais, Porque mas a tá verba falando... que era destinada deveria ser repassada. E fora que o meu ponto é que quando a gente falou sobre de quem é a responsabilidade, é aí que a gente volta. A responsabilidade é nossa por um motivo muito simples. A R$8 por pessoa. Que todo mundo pagasse meia. R$4. Né? Se a gente tivesse 100 mil visitações por mês, o que é muito pouco. Você pega o Museu de História Natural em Nova York, tem 5 milhões de visitações anuais. Né? Dá bem mais do que 100 mil visitações por mês. Mas é que pega muito turista, né? Mas o Rio de Janeiro é a cidade mais turística do país. É a cidade mais a gente turística teria do um país, orçamento de 400 mil só em ingresso. Mas é exatamente isso, as pessoas vêm para ir à praia. Sim, mas você sabendo que ele existe, né? Claro, também aí sim entra os incentivos para atrair o público externo, quem está visitando o Brasil de fora. Mas você criando incentivos, você tendo uma visitação muito maior, esse problema estaria resolvido, né? E como a gente resolve isso? Também tem a ver com a gente, né? É ir ao museu, né? Descubra qual é o museu perto da sua casa. Incentivar as pessoas a irem. Incentiva seus amigos, você gosta, conhecer um museu legal, a gente liga para todo mundo. Quando alguém visita o Louvre, a National Gallery, o English Museum, conta para todo mundo. Quando vai no museu aqui no Brasil... E falando nisso, tem uma repercussão internacional também, tem muita gente, por exemplo, a National Geographic, você falou porque eu lembrei disso, também vai ajudar financeiramente a restauração do museu, vai ajudar também com o acervo, então tem essa ajuda que vem de fora também devido à importância desse museu. A França já ofereceu, o presidente francês, Emmanuel Macron, já ofereceu ajuda, o governo argentino ofereceu ajuda, você tem muita gente aí querendo participar porque sabe a importância desse museu, sabe que a gente não pode ficar sem um museu desse porte, né? O Brasil é um país muito importante para ter perdido a nossa história dessa maneira, então assim, o que foi perdido lá dentro, obviamente, nunca mais vai ser recuperado, né? E desde as coisas mais simples, como uma assinatura de Marie Curie de 1926, a visita do Albert Einstein, até o crânio da brasileira mais antiga Luzia. Da história, né? A Luzia já encontrada. Então, assim, são coisas que você nunca mais vai recuperar. Mas se a gente criar junto uma nova história desse museu e trouxer coisas novas e for visitá-lo, né? Participar das atividades, ajudar, apoiar, e até se tiver alguma coisa para doar, às vezes você tem algum bem de família histórico que veio da família real. No Rio de Janeiro tem muitas famílias que ainda são herdeiras disso, que podem ajudar. Eu não tenho nada de Eu também não. Mas a própria família real brasileira, o Dom Joãozinho já falou que os cofres da família real estão abertos para doar documentos e bens da família para refazer o museu. Então, eu acho que assim, todo o apoio é pouco, na verdade, mas já ajuda, né? E cobrar as autoridades e não permitir que as coisas sejam administradas dessa maneira, não é mesmo? E é agora para votar, né? Na hora de votar, pensar também nisso. O seu candidato tem um leve discurso sobre cultura? Ele sabe o que é cultura? Ele tem algum plano para a cultura? A gente aí querendo até fechar o Ministério da Cultura. Aí não sei. Aí é outra discussão, a gente sabe que também só um deles Mas tente se informar do seu candidato, presidente, senador, governador, deputado. Qual o projeto dele para a cultura? Só isso. Exato. Se ele tiver um projeto, já é um passo, porque muitos nem sabem do que se trata. Não, e nem tem então, projeto. Primeiro, tem um projeto? Tem, vamos lá. Qual é? Pronto, acabou. Já ajuda. Infelizmente o tempo passa rápido, post a post fica por aqui, a gente lamenta o incêndio no museu, a gente lamenta a morte da Beatriz Segal. Né? E a gente termina aí triste, praticamente em luto, esse post a post, porque é meio difícil. Um soco no estômago. É um soco no estômago. A gente eu fui dormir domingo, não sei nem como pensar nisso. Obrigado, gente. Muito obrigada pela participação, tarde. Felipe, Guilherme. Obrigado, gente. Até quarta que vem. Beijo.